Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Nesta aula vamos estudar o período da história brasileira conhecido como República entre 1945 e 1964. Esse período também é chamado por muitos historiadores de República Populista ou República Democrática, pois marcou o retorno do Brasil ao regime democrático após o fim da ditadura do Estado Novo, implantada por Getúlio Vargas. Foi um período caracterizado pela realização de eleições diretas para presidente, pela atuação de diferentes partidos políticos e por intensos debates sobre os rumos econômicos e sociais do país. Ao mesmo tempo, foi uma fase marcada por crises políticas, conflitos ideológicos e forte instabilidade institucional. O período teve início em 1945, quando Getúlio Vargas foi deposto do poder por um movimento militar que exigia a redemocratização do país após o fim da Segunda Guerra Mundial. Com a queda de Vargas, foram convocadas eleições presidenciais e também uma Assembleia Constituinte responsável por elaborar uma nova Constituição para o Brasil. Em 1946 foi promulgada uma nova Constituição, que restabeleceu importantes princípios democráticos. Essa Constituição garantiu a separação entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, assegurou liberdades individuais e políticas e restabeleceu o sistema de eleições diretas para os principais cargos políticos. Também permitiu a organização de partidos políticos, o que deu origem a um novo cenário político no país. Entre os principais partidos desse período destacavam-se o PSD, Partido Social Democrático, formado principalmente por lideranças políticas ligadas às antigas oligarquias estaduais. O PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que representava setores urbanos e trabalhadores e tinha forte ligação com a herança política de Getúlio Vargas. E a UDN, União Democrática Nacional, partido que reunia setores mais conservadores e que frequentemente fazia oposição aos governos ligados ao varguismo. O primeiro presidente eleito nesse novo período democrático foi o general Eurico Gaspar Dutra, que governou o país entre 1946 e 1951. Durante seu governo, Dutra adotou uma política econômica mais liberal, aproximando o Brasil dos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria. Em seu governo também ocorreu a cassação do registro do Partido Comunista Brasileiro, refletindo o clima de forte anticomunismo que se espalhava pelo mundo naquele momento. Além disso, foi implementado o Plano SALT, que pretendia investir em áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento nacional, como saúde, alimentação, transporte e energia. Em 1950, Getúlio Vargas voltou à presidência da República, dessa vez eleito pelo voto direto da população. Esse novo governo ficou marcado por uma política nacionalista e por uma maior intervenção do Estado na economia. Vargas buscou fortalecer a indústria nacional e ampliar os direitos dos trabalhadores. Um dos acontecimentos mais importantes de seu governo foi a criação da Petrobras em 1953, empresa estatal responsável pela exploração e produção de petróleo no Brasil. No entanto, o segundo governo de Vargas enfrentou forte oposição política, principalmente de setores ligados à UDN e de parte da imprensa. A crise política se agravou após o atentado contra o jornalista Carlos Lacerda, um dos principais opositores do governo. O atentado ficou conhecido como o episódio da Rua Toneleiro e gerou grande pressão política sobre o presidente. Diante da crise e da ameaça de deposição, Getúlio Vargas suicidou-se em agosto de 1954. Sua morte teve enorme impacto na sociedade brasileira e provocou grande comoção popular. Após a morte de Vargas, o vice-presidente Café Filho assumiu a presidência de forma interina até a realização de novas eleições. Em 1955 foi eleito presidente Juscelino Kubitschek, que governou o país entre 1956 e 1961. Seu governo ficou conhecido pelo Projeto de Desenvolvimento Econômico Acelerado, resumido no lema 50 anos em 5. Juscelino lançou o Plano de Metas, que priorizava investimentos em áreas como energia, transporte, indústria de base e construção de infraestrutura. Durante seu governo também foi construída a nova capital do país, Brasília, inaugurada em 1960. A construção de Brasília simbolizou o projeto de modernização e interiorização do desenvolvimento brasileiro.
Após o governo de Juscelino Kubitschek, foi eleito o presidente Jânio Quadros em 1960. Jânio era conhecido por seu discurso moralizador e por prometer combater a corrupção. No entanto, seu governo durou apenas alguns meses. Em agosto de 1961 ele renunciou inesperadamente à presidência, alegando sofrer fortes pressões políticas. Sua renúncia gerou uma grave crise institucional, pois seu vice-presidente, João Goulart, estava em viagem oficial à China e enfrentava forte resistência de setores militares que não aceitavam sua posse por considerá-lo politicamente próximo da esquerda. Para resolver essa crise foi adotada uma solução política temporária: a implantação do sistema parlamentarista no Brasil. Nesse sistema, o presidente continuava sendo chefe de Estado, mas o poder de governo era exercido por um primeiro-ministro. Dessa forma, João Goulart assumiu a presidência, mas com poderes limitados. Em 1963 foi realizado um plebiscito, no qual a população brasileira decidiu pelo retorno ao sistema presidencialista. Com isso, João Goulart passou a exercer plenamente os poderes presidenciais. Seu governo foi marcado por propostas de reformas estruturais conhecidas como reformas de base. Essas reformas incluíam mudanças na estrutura agrária, no sistema educacional, na política fiscal e na organização econômica do país. No entanto, essas propostas geraram forte oposição de setores conservadores da sociedade, incluindo parte das elites econômicas, grupos empresariais, setores da igreja e das forças armadas. O clima político no país tornou-se cada vez mais tenso, marcado por manifestações populares, greves, mobilizações políticas e disputas ideológicas em meio ao contexto da Guerra Fria. Setores conservadores passaram a temer que o governo estivesse conduzindo o país em direção ao socialismo. Em 31 de março de 1964, ocorreu um movimento militar que derrubou o governo de João Goulart. Esse evento marcou o fim do período democrático iniciado em 1945 e deu início a uma nova fase da história brasileira: a ditadura militar, que duraria até 1985. Portanto, a República entre 1945 e 1964 foi um período de redemocratização, desenvolvimento econômico e intensa participação política, mas também foi marcado por crises institucionais, conflitos ideológicos e crescente polarização política. Fatores que acabaram contribuindo para o golpe militar de 1964 e para a interrupção do regime democrático no Brasil.